Olá, alunos, sou a professora Gabriela, sou professora de Geografia da Escola de Ensino Médio Deputado Manuel Rodrigues, CRED 5, e a nossa aula de hoje vai para as turmas de segundo ano, onde iremos estudar a industrialização e o Reino Unido. Já há alguns dias estamos estudando questões sobre as indústrias, mas hoje a gente vai estudar especificamente a indústria no Reino Unido. Então, só para a gente se localizar, temos aí a Europa, onde tudo começou, onde ocorreu a primeira Revolução Industrial. Mais precisamente aqui nós temos o Reino Unido, que são países do Reino Unido, é um termo usado para descrever a Inglaterra, a Irlanda do Norte, a Escócia e País de Gales. Estes 4 países juntos formam o Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, o qual é um estado soberano. Então percebam a localização do Reino Unido na Europa, uma ilha composta por esses países, onde cresceu imensamente, né, o seu poder durante aí a primeira Revolução Industrial. Vamos estudar o que favoreceu esse crescimento. A Revolução Industrial ocorreu na Inglaterra, século XVIII, dividida em primeira, segunda e terceira. Essas a gente já estudou na aula passada. Temos um vídeo no meu canal no YouTube, logo depois eu posso deixar aqui o link para vocês revisarem. Nós temos um pouco da história, percebam essa gravura que é retirada do país Inglaterra, onde ocorreu essa imagem, retrata o século XV, o século XVIII, na verdade, mas a gente vai lembrar um pouco da história. Nos tempos medievais, século XI a XV, a lã era a principal indústria da Inglaterra e o principal produto de exploração dos países para a Europa. Muitas cidades do mercado e portos cresceram devido às indústrias. Em 1555, a Inglaterra entrou no comércio de escravos, resultando na criação do comércio triangular, onde era obtido lucro em cada parada. Então, lembrem-se aqui do capitalismo comercial. A Inglaterra, esses países do Reino Unido, ficaram muito ricos na fase do capitalismo comercial, pois eles desenvolveram aí as primeiras tecnologias para a indústria naval, utilizando aí o carvão mineral como fonte de energia. Eles tinham grandes reservas, então tudo favoreceu. E esse capitalismo comercial favoreceu o Reino Unido, por quê? Porque eles se tornaram muito ricos. Nessa época, o crescimento do país era medido no seu acúmulo de metais preciosos, ouro, prata, e logo depois a mão de obra escrava. Muitos países, os países do Reino Unido, mais precisamente a Inglaterra, foram teve aí uma colonização muito forte em alguns países de alguns continentes, pois quando eles iam adentravam o mar afora, né, eles iriam descobrindo novas terras e colonizando, e ali eles exploravam, né? Como, por exemplo, na África, muitos colonizaram a África, exploraram suas terras, exploraram sua mão de obra, sua matéria-prima e acumularam suas riquezas. Então, eles cresceram através disso também, através da exploração nesses continentes mais que iriam sendo descobertos, como, por exemplo, a América, a África, parte da Ásia. Então, nós tivemos aí um comércio de escravos muito grande e um extermínio muito grande desses povos também. A infraestrutura deficiente do país, naquele tempo, dos países do Reino Unido, dificultou o desenvolvimento da indústria de grande escala, sendo que essa situação só mudou no final do século XVIII, quando os canais e as estradas de ferro começaram a ser construídos, o que fez com que a Inglaterra se tornasse a primeira nação industrializada do mundo com o advento da Revolução Industrial. Então, esses países, eles concentravam o seu poder nesses fatores: acúmulo de metais preciosos, invasão em terras que seriam posteriormente descobertas, a escravidão, a matéria-prima, que era retirada através dessas invasões, desses locais. Logo depois colonizados, essas terras iriam servir aí de colônias para que os escravos mandassem a matéria-prima para esses países industrializados. Então, eles cresceram, eles ficaram ricos através dessas formas, né? E aí, então, adquiriram riqueza e muito poder sobre o mundo todo na época. A gente vai perceber que logo depois despontaram aí outras potências mundiais, mas no Reino Unido eles tiveram aí, na primeira fase do capitalismo, um poder soberano, digamos assim.
nós temos aí a colonização dos Estados Unidos, não, Reino Unido, perdão. Eles tiveram esse poder soberano nesta época. Então, nós temos aí a colonização do Reino Unido em alguns continentes, como na América, na Ásia e na África. Na página 161, nós iremos estudar um pouco sobre o Reino Unido e como ele se tornou uma potência muito grande. Como eu falei, foi no início aí da fase do capitalismo comercial, os capitais acumulados, grandes riquezas acumuladas na época. As indústrias do Reino Unido também tinham aí grandes reservas de carvão mineral, que era a fonte principal de energia mais utilizada. Esse assunto vocês irão encontrar na página 161, que fala sobre também a questão da exploração de mão de obra. Na época não existiam aí fontes de energia, leis trabalhistas que apoiassem os trabalhadores, então as pessoas não tinham para onde recorrer, né? Tinham que seguir o que os capitalistas queriam, trabalho excessivo, sem melhores condições de trabalho, e também a exploração do trabalho infantil, que era muito comum na época. Nós tivemos também a migração muito constante de pessoas que moravam em zonas rurais no Reino Unido, e quando ocorreu aí a primeira Revolução Industrial, tiveram que migrar para as cidades, né, para a procura de trabalho, e aí nós tivemos aí uma grande concentração populacional também nos centros urbanos, a exploração do trabalho infantil, como eu falei aqui, e por fim, nós iremos estudar um pouco sobre os setores industriais e sua distribuição, que se encontra na página 163. Aqui a gente vai ler essa parte do livro, que fala que no centro da Grã-Bretanha, em torno de minas de carvão, foram construídas usinas siderúrgicas e usinas têxteis. Então, eles vão falar aí sobre a produção de locomotivas, de navios a vapor, o material ferroviário e naval. Tudo isso favoreceu para o crescimento do Reino Unido quando começou aí a Revolução Industrial. Outro fator essencial de atração das indústrias foi a existência de pontos marítimos e fluviais, né? A capital foi um dos maiores centros de indústrias do Reino Unido em razão do seu poder e da sua polarização. Sobre o território britânico. Então, nós temos aqui esse mapa onde ele cita os principais polos industriais do Reino Unido. Perceba que ele se destaca na aeronáutica, na alta tecnologia, na automobilística, na eletrônica, naval, química, siderúrgica e têxtil, né? Perceba que essa parte aqui do que fala do Reino Unido, eles são desenvolvidos, então eles não têm a concentração do seu trabalho na agricultura e na pecuária, eles já estão, a concentração do seu trabalho já é mais voltado para a indústria, né? E também para a tecnologia. Vamos finalizar aqui falando um pouco da decadência do Reino Unido, porque que ele caiu, né, como potência mundial, e aí despontaram outras potências na sua frente. A potência pioneira perde o poder. Embora o Reino Unido tenha crescido economicamente, após a Segunda Guerra Mundial, não acompanhou o ritmo de desenvolvimento de outras potências econômicas, como Estados Unidos, Japão e Alemanha. Consequentemente, foi perdendo posições no cenário internacional. Aí vocês observem o gráfico abaixo, o crescimento do PIB do Reino Unido no pós-Segunda Guerra Mundial e compare com os demais países. Perceba que até o final dos anos 80, ele cresceu bem menos do que seus competidores. Então, a gente percebe aqui que ocorreu aí um crescimento de outras potências também, como, por exemplo, a China, os Estados Unidos, o Reino Unido, a França, a Alemanha e o Japão. Prof, mas o que favoreceu o crescimento dessas outras potências, né? E o Reino Unido, sendo uma potência tão poderosa, veio a decair. Isso nós estudaremos na próxima aula, que será sobre os Estados Unidos, como vocês podem observar no livro de vocês. E aí a gente vai associando um fator ao outro, tá? Então, desde já eu agradeço a atenção de vocês.
Salvem esse material e até a próxima aula. Vou deixar uma questão na plataforma para vocês responderem sobre o Reino Unido e na próxima aula a gente finaliza. 10 minutinhos de aula e até a próxima. Um abraço!